Rezende, o que está fazendo o Galo no mercado? A ansiedade do torcedor para a volta aos trabalhos, pro Cuca chegar e mexer o doce, como ele gosta de dizer, para montar o elenco. Isso ele é bom, para preparar o time do início, naquele início de trabalho, montagem de elenco. O Cuca é muito bom, hein, Cláudio? Um abraço, bom dia. Chega mais, Rezendão. Bom dia a você, Thiago. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Sextou do Rádio Esportes, primeiro do ano, né, Thiago? E o Atlético, destacava em manchete, continua apostando aí no silêncio em busca de reforços. Você destacava bem, né? O Atlético sequer sai em nomes aí no mercado, aparece um ou outro ali, mas quando a gente vai apurar, o Atlético ainda não foi, ainda não fez proposta e vai tendo dificuldades, logicamente, para buscar aí nomes para reforçar o time. Com esta chegada do Cuca, que aconteceu, né, o anúncio dele nos últimos dias do ano de 2024, logicamente que todo reforço vai ter que passar pelo aval do treinador. Não adianta também o Siga ficar monitorando atletas, a diretoria em busca ali de contatos, porque tem uma característica própria, né? O jogador, para o estilo de jogo do técnico que foi contratado. E o Cuca, você disse bem, é um cara muito antenado ao mercado e a partir do anúncio dele está conversando aí com a diretoria. Alguns nomes a gente começou a olhar, né, Thiago? Nomes que poderiam aparecer aí no Atlético. Nós citamos já a situação do Soteldo, já citamos também os jogadores lá do Atlético Paranaense, que são valores elevados, né, por jogadores que estão hoje, né, em time que foi para a Série B, com os casos do Canóbio, do Coelho. Tem, por exemplo, né, um nome que agrada ao Cuca, o Júnior Santos, já falamos aí, mas o Botafogo teve algumas perdas importantes, não estaria disposto de forma alguma a liberar um jogador como o Júnior Santos para o futebol brasileiro. Eu fui atrás da informação também, Thiago, do Rony do Palmeiras, porque é um jogador que perdeu espaço lá com Abel Ferreira, né? Acabou o ano, reserva, vai ser utilizado, não vai? Pelo que eu apurei também, Thiago, o Rony estaria esperando algumas coisas aí que poderiam aparecer nessa janela, mundo árabe, México, e pouco provável também que ele deixe o Palmeiras para jogar em outro clube aqui no Brasil. E se ele não for para o exterior, a tendência é de que permaneça no Palmeiras. Então, o Atlético, lógico, está observando aí, olhando possibilidades, mas esse silêncio. O Cuca estaria disposto, né, a buscar mesmo, junto com a diretoria do Galo, 2 atacantes. Ele quer 2 pontas para chegarem e jogar, né? Não é jogador para chegar para compor elenco, não. Para jogar. Até porque o Galo, nesses últimos tempos, ele acabou se desfazendo dos pontas, jogador de velocidade. O Cuca gosta desse tipo de jogador, com essa característica aí, principalmente. Como o Galo não tem o Paulinho, foi negociado. Saíram Vargas e Allan Kardec. Eram atacantes também, até em número de jogadores pro ataque. O Galo tem essa carência, mas por enquanto não teve aí nenhum negócio que avançou bastante, já estaria próximo de ser anunciado nenhum nome. E o Galo, alguns reforços pontuais, né, Thiago? Lateral direita também é uma posição que até a seleção brasileira sofre, imagina os clubes. E quem sabe um zagueiro também, mas aí zagueiro vai depender de saídas, né? Porque Igor Rabelo e Lemos não estariam nos planos, mas enquanto estão aí, né, Thiago? Fica o Atlético até com um número interessante de zagueiros no seu elenco. O Cláudio Rezende, o Wellington Campos trouxe em manchete, daqui a pouco vai abordar esse assunto no seu noticiário, que os clubes do Rio de Janeiro também praticamente não fizeram contratações ainda. Aliás, o Botafogo, né, campeoníssimo de tudo no ano passado, tá derretendo. Já perdeu seu treinador, já perdeu seus principais jogadores, né, o Thiago Almada, o argentino, já foi, o Luiz Henrique tá indo, vários outros jogadores já deixando o elenco do Botafogo. O Flamengo, todo poderoso aí nas últimas janelas de contratação, também não tem feito nenhum tipo de investimento. O Flamengo não contratou também, assim como o Atlético, ninguém. O Ale Oliveira, Nath Fiuza, comentaristas do Rádio Esportes, esse pouco movimento de mercado se deve a quê? É um mercado atualmente muito inflacionado. Temos que lembrar também a questão econômica, né? O dólar, por exemplo, batendo quase 7. Meu amigo, você fazer uma contratação internacional, fica tudo mais caro. Ou é de fato uma morosidade da diretoria atleticana? Ale Oliveira, bom dia, Ale. Ô, Tiagão, muito bom dia pra você, pra toda a nossa turma, pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do país. Eu vou te falar que eu tô bem assustado com esse mercado aí inflacionado que você tá citando.
Uma prova disso é quanto o Palmeiras pagou pelo Paulinho, por exemplo, né? Que é ótimo jogador, sem dúvida alguma, mas é só uma das demonstrações do quanto o pessoal está gastando, né? Mas são vários os exemplos que a gente pode citar aqui de, que tudo está muito caro, né, cara? E principalmente se você manifesta o interesse, eu acho que essa deve ser uma das preocupações aí da direção do Galo, né? Mas se você mostra interesse no jogador, aí quase que imediatamente outro clube vem, também fala que tá afim e começa um leilão e tal. Então o mercado tá bem assustador. Eu acho que tem essa questão do dólar. Tem o fato do Cuca ter acertado há pouco tempo, né? Então acho prudente, não é obrigatório, mas acho prudente você esperar a definição do treinador. Não vou te falar que o treinador tem que determinar todas as contratações. Ó, eu quero o José, o Joaquim, o Manuel, para ficar com o mercado português aí, né? Como exemplo. Mas a característica que ele gosta. E aí o clube, dentro das suas possibilidades, vai buscar um jogador com essas características. Não precisa nem ser o nome que o treinador citar. Ou se não, por exemplo, que é muito comum, Tiagão, o cara dá algumas opções, dá algumas alternativas. Ó, eu quero esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui, de valores financeiros diferentes, né? Com algumas variações. Então acho prudente também você esperar o treinador para montar, para ajudar a montagem desse elenco. Mas é esse combo aí para ficar na modernidade, esse combo de obstáculos que eu acho que fazem com que o Galo ainda não tenha. E acho também, viu? Aí o Claudião pode me ajudar depois. Eu acho que eles estão querendo o primeiro nome, um nome mais forte, porque como o rival está anunciando nomes midiáticos, se você vem com um nome aí meia bomba, sabe? Tem essa também? Eu acho que esse cara vai ficar meio... Aquela história de compor elenco não serve? Eu acho que pra primeiro nome, fica famoso. É pra quem já perdeu o Paulinho, uma baita grana. Vem aquela história, né? Você anuncia Ale Oliveira, El Cabeça de Bagre de Uruguai. Aí o cara fala, pô, mas peraí, você que pegou 20 e tantos milhões de euros aí pra trazer Ale Oliveira, El Bagrão de Uruguai, não dá, né? Perdemos o Paulinho, o rival tá trazendo não sei quem, nós traz o Ale Oliveira. Não dá. Foi isso que falaram pra Itatiaia quando eu cheguei. Exatamente. Mas é isso aí. Ô, Nath Fiuza, você acha que é um pacote, como disse o Ale, o combo de situações, vide Flamengo, o próprio Botafogo, né, que recentemente foi o grande bicho-papão da janela, o Bahia, com todo o seu investimento do City, também fazendo mexidas muito pontuais, nada muito extravagante, o Cruzeiro que tá fora da curva, o Atlético tá nesse combo nacional de um mercado muito inflacionado, ou é de fato uma morosidade da diretoria para reforçar o Galo, Nath? Bom dia. Bom dia, Tiago. Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também ao Ale Oliveira, ao Cláudio Rezende. Não, eu concordo com o Ale, eu acho que são fatores que convergem, né? É um mercado muito inflacionado, é uma concorrência que é muito grande, acho que isso é importante também destacar, né? Então, quando você demonstra o interesse, os outros clubes estão numa situação parecida, todo mundo buscando mais ou menos ali atletas com as mesmas características, mais ou menos para as mesmas posições, então se você demonstra interesse aqui, automaticamente a concorrência já se acirra, e a gente sabe também que o jogador é esperto, os empresários são espertos, quanto maior o leilão, mais benefício o atleta costuma ter nesse mercado, nessa negociação. Então acho que por vezes esse silêncio pode ajudar. O que eu acho que trabalhar em silêncio no mercado de transferências não significa necessariamente que você não está trabalhando. Eu acho que o diálogo com a torcida é diferente de sair anunciando a quatro ventos as suas contratações. Acho que o diálogo com a torcida é muito importante em dizer que está trabalhando, em mostrar que se está empenhado, em mostrar uma equipe competitiva, até porque sem time competitivo não há engajamento da torcida e o clube precisa do engajamento da torcida para ser forte ao longo da temporada, mas acho que sim, tem que trabalhar com cautela. É importante lembrar, a temporada já acabou aí há quase um mês, mas o Cuca chegou só há menos de uma semana, então é natural também que ainda estejam analisando o mercado, entendendo também quais atletas o Cuca precisa dentro das características que ele considera importantes para o seu modelo de jogo, mas o alto valor do mercado e a concorrência complicam demais as coisas. Agora acho também que aí o desespero, né, a ansiedade do torcedor de cada clube varia também de acordo com a necessidade de cada clube. Você citou
citou o exemplo do Flamengo, mas que tem um elenco, um plantel muito mais recheado que o plantel do Atlético. Então é natural que o torcedor do Galo fique mais apreensivo com a não contratação, né, o movimento mais frio do Atlético do mercado do que o movimento mais frio do Flamengo no mercado. E aí, claro, a gente vai ter que esperar também a temporada começar. Acho sim que o Atlético ainda no decorrer do Campeonato Mineiro vai estar se movimentando, mas é importante que chegue pelo menos esse primeiro nome, a fim de inclusive causar o impacto, né? E impor de alguma forma também respeito do Atlético frente aos seus concorrentes no cenário do futebol brasileiro. Olha, Cláudio Rezende, o Ale Oliveira até no nosso intervalo interativo, é isso mesmo, no YouTube a gente continua o papo e o Ale Oliveira já deu um spoiler, um pequenino churrasco, aquela resenha, e uma pessoa que é ligada a um jogador do Atlético me disse o seguinte: Thiago, o cara tá querendo muito, o cara esse ano tá querendo muito, porque não se ouve tão bem assim no ano passado, uma expectativa enorme em cima dele, uma contratação que foi esperada, aguardada, com uma grande expectativa e não aconteceu, essa é a verdade. No ano passado não aconteceu, mas agora ele está tendo férias, que não teve no ano passado, veio da Europa direto, já chegou treinando e jogando. Agora o descanso, agora uma pré-temporada de qualidade e uma expectativa dele de honrar Cláudio Rezende. Primeiro, todo o carinho, toda a expectativa, a esperança que a torcida do Galo tem nesse jogador. Tô falando do Bernard. Coloca na tela para você do YouTube. Olha aí os números do Bernard no ano passado. Por isso eu disse, né? Muito abaixo. Ele fez 26 jogos, 19 como titular, 7 jogos saindo do banco. Foram 1.530 minutos em campo. Nenhum gol e nenhuma assistência do Bernard pelo Atlético na temporada. Ô, Cláudio Rezende, o Atlético fez um alto investimento e também espera que o Bernard dê esse retorno agora em 2025, né, Cláudio? Com certeza, né, Thiago? Desses 26 jogos aí do Bernard, ele fez no Campeonato Brasileiro 16, 5 na Libertadores e 5 na Copa do Brasil. E tem ali na arte nenhum gol, nenhuma assistência. Ou seja, ele não participou de nenhum gol do Atlético desde quando chegou ao clube, mas tem todas essas questões. O Galo espera muito do Bernard com essa expectativa. Não só da pré-temporada, para ele se preparar bem, mas também, quem sabe, Thiago, com esse conhecimento que tem o Cuca do Bernard, trabalharam juntos. Foi com o Cuca que o Bernard despontou mesmo para o futebol internacional. Chegou à seleção brasileira na época, né? O técnico da seleção, o Filipão, falava que era uma alegria nas pernas, porque ele gostava muito do estilo do Bernard, indo para cima, de velocidade, né? Toda hora ali sendo lançado pelo Ronaldinho Gaúcho naquela Libertadores 2013. É verdade que o Bernard hoje não é mais aquele velocista, né? A idade chegou, ele tem outras qualidades, né? Hoje. Com o Milito, Thiago, ele foi jogador mais de centro, né? Mais de meio. Ele jogava ali na linha de meio campo. Com o Cuca, ele não pode ser esse ponta? Lógico que não é um ponta mais daquela velocidade de 2013. Mas quem sabe num posicionamento diferente e com essa pré-temporada, há uma expectativa aí do Bernard. Quem sabe pode ser um dos reforços, né, Thiago? Já que ele não conseguiu chegar mesmo até agora no Galo, podemos dizer assim. Quem sabe pode ser um dos reforços jogando bem esse ano. Essa é a expectativa dele, Cláudio. Tá se cuidando muito o Bernard para poder acontecer nesta temporada. Ô, Natiusa, o Cláudio falou aí sobre o aproveitamento dele, ou pelas pontas, ou pelo meio. Quero que você fale sobre isso. Agora, não tem nenhum técnico no mundo melhor do que o Cuca para encaixar o Bernard no time, hein, Nath? Isso é algo inevitável, né, Thiago? A gente até já projetava aqui, desde o anúncio do Cuca, inclusive, que um dos atletas que mais poderia crescer de produção era justamente o Bernard. O esquema que o Cuca mais utiliza, né, nos seus times, é um esquema que tem jogadores de velocidade pelo lado do campo. Um deles, em 2013, era justamente o Bernard. Não sei se, do ponto de vista físico, aguentaria executar essa função, muito em função também do fato de que esses atletas, hoje em dia, que atuam pelo lado do campo, eles têm responsabilidades muito grandes defensivas, né, de recomposição sem a bola. Não acho que o Bernard aguentaria, mas destaco que esse time ideal do Cuca sempre tem um camisa 10, assim, um cara que pensa mais o jogo, que joga mais centralizado, né, que poderia também, de alguma forma, ser o Bernard, que era, inclusive,
o jeito que ele vinha atuando lá na Grécia, na Europa, antes de vir pro Atlético. É claro que é outro mundo, é outro futebol, futebol brasileiro é outra realidade, a intensidade é muito diferente, precisaria se adaptar. Jogou, inclusive, nessa função em algumas oportunidades em 2024 e acabou não rendendo, mas acho que vale o teste sob o comando do Cuca. Ou ele pode, sim, jogar pelo lado do campo, talvez com uma função de menos recomposição, de correr menos para trás, explorando mais uma diagonal, talvez indo menos à linha de fundo, mas aí o Cuca teria que adaptar o seu estilo, não seria aquele estilo tão característico que a gente viu o Cuca, por exemplo, em 2013. Mas acho que o Cuca tem, sim, muita capacidade e conhece demais o Bernard, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, para extrair o melhor dele e fazer com que ele renda melhor também em 2025, viu, Thiago? Boa, Nath Fiuza, 12:04, Ale Oliveira. Mais de 9 mil pessoas no YouTube, querendo, inclusive, participando do sorteio da camisa do Dudu. E também, Ale Oliveira, centenas de milhares de pessoas no aplicativo, no site, e a galera que nos acompanha no radinho, no AM, no FM e na rede Tassat para toda Minas Gerais. Olha, você fosse senhor Alex Ale Oliveira Estival. Certo. Bernard, é 10, é meia, é o pensador do meio campo, ou ele é o extremo, é o ponto, é a velocidade do seu time? Eu acho que eu tô mais com a Nath nessa daí, viu? De ficar um pouco mais pelo lado do campo, porque até pelo biotipo físico dele, embora ele não tenha mais a capacidade de ir e voltar toda vez, né? Toda hora, né? Mas eu acho que ele é muito franzino, né? Um jogador que precisa de proteção, e eu acho que perto da linha lateral ele tá mais protegido do que quando ele joga pelo meio, que ele recebe a bola de costas, normalmente um volantão que já chega dando a carga ali, o combate, né? Então acho que pelo lado do campo fica mais confortável para ele tá mais protegido. Mas a gente tem que entender o que o Cuca vai fazer com esse time, né? Porque eu tenho a impressão, quase certeza, que a gente vai ter muito menos improviso, pode dizer que não vai ter improviso, então o volante vai jogar na volância, o zagueiro vai jogar na zaga, o lateral vai ser um lateral. O Scarpa não deve ter tantas obrigações defensivas, não deve jogar como lateral ou ala, e ele também tem que acomodar bem o Hulk. Então são várias as missões aí pro Cuca, mas uma delas, evidentemente, que é recuperar o bom futebol do Bernard. Hoje tem, hein, Cláudio Rezende, o Galinho em campo, Copa São Paulo de Futebol Júnior, Rezendão. 9:30 da noite, Galinho estreia contra o Guarani de Campinas, o jogo lá na cidade de Franca, no estádio municipal Dr. José Lancha Filho. O Galo tá no grupo 5, que ainda tem no seu grupo Nova Iguaçu, que estreia hoje contra o time da casa, a Francana de São Paulo, Thiago. O time vai ser comandado pelo Léo Silva, uma das torres gêmeas do Galo, né, da conquista da Libertadores. Léo Silva é o auxiliar do Sub-20, mas como o Galo dividiu o grupo, né, vem um time mais jovem para a Copa São Paulo, com o Léo Silva e o Guilherme Daladeia, que é o técnico do Sub-20, permaneceu em Belo Horizonte, está treinando um time que vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. É bom destacarmos, né, Thiago? Pro torcedor que tá se ligando agora aí, início de ano, o Galo vai para a FC Series Inter&Co Soccer Week lá nos Estados Unidos para 2 jogos. Então o time principal não estará aqui. E são 3 jogos nesse período contra o Aimorés, fora de casa. Depois tem o Democrata de Valadares e o Pouso Alegre. Nessas 3 primeiras rodadas, pelo menos, o time do Atlético aí, o Sub-20, vai entrar em ação. Então a meninada da Copa São Paulo é um time ainda mais jovem. Vamos ver, toda sorte pro Galo aí na Copinha a partir de hoje, Thiago. Tem algum nome mais conhecido? Aquele Zep, o Zep todo mundo fala, mas acho que já tá no Sub-20, né? O Zep ficou. Então ele tá pro time, pro início aí da Copa do Campeonato Mineiro. Pode ser aproveitado pelo time principal. Ele deve ficar pro Campeonato Mineiro inicialmente, né? Mas tem muitos jogadores aí, por exemplo, o goleiro mesmo, o Pedro Cobra, é um goleiro que já foi convocado para seleções de base. É um goleiro que tem que chamar a atenção. O Galo tem muitos bons goleiros, né, Thiago? Tem alguns que são mais experientes, por exemplo, o Casim, que é zagueiro, o Cauã Guilherme, meio campista. Vamos ver, né? O Índio, meio campista, o atacante Pedro Ataíde. Devem ser algumas atividades, algumas das atrações do Galo aí nessa Copinha. Hoje já estaremos ligados aí 9:30 da noite no Galinho. Como é que chama a competição nos States? FC Series Inter&Co Soccer Week. É grande, né? Good job, good job. Palmas, palmas, palmas. Ale Oliveira agora aprendeu, repita, porque a Itatiaia vai transmitir, Ale Oliveira, essa competição com rádio,
com o aplicativo, com o site e no YouTube, vai transmitir o jogo, hein? Você vai assistir ao jogo no YouTube, é isso mesmo. Não é só narração, não. Você vai assistir ao jogo no YouTube da Itatiaia, dessa competição maravilhosa nos Estados Unidos. Competição que se chama? Intericol Soccer Week, aliás... Faltou FC Series Intericol. Repete. É que eu tenho intimidade com a competição, eu chamo pelo prenome. Pelo apelido. É praticamente apelido. FC Series, Intericol Soccer Week Vacation 10 Days, que é o que eu tenho que falar a hora que eu... Não, é a hora de chegar lá, é Vacation 10 Days. Na roleta. Se o cara apertar aí, ele complica, Thiago. Se fizer mais uma pergunta, vem fazer o quê? Vacation 10 Days. Vou te falar, muita gente querendo visitar a Casa do Terror, que terá o Pansieri, que é o tropeço da informação, Boneco de Neve Cláudio Rezende, o nosso querido Maguila, né? O Hugo, o Sérgio e a Capivara Raquítica, Ale Oliveira. Essa casa recebeu proposta da Disney e da Universal, ok? FC Series Intericol Soccer Week.